Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que na Alemanha têm cada vez mais medo da liberdade de expressão, tendo em conta que neste caso que eu vou mostrar-vos desde já, foi considerado mais grave chamar nomes ao violador do que propriamente a violação de grupo. Venho mostrar-vos esta notícia, que é muito triste da minha parte, mas mostra de forma clara, de forma límpida, como é que o Ocidente está de pernas para o ar. Venho então mostrar-vos esta notícia que eu acho que é importante, e temos aqui no European Conservative: Alemanha, discurso de ódio punido com mais severidade do que estupro coletivo, e portanto isto tem aquela tradução automática, portanto, do que uma violação coletiva. Tem aqui: os tribunais consideram que chamar a um violador, um porco violador desonroso, é um crime pior do que ser um. Meus caros, eu não consigo perceber como é que isto se está a passar na Europa, numa civilização ocidental, porque neste momento um crime completamente nojento, reprovável, desumano, diria mesmo, é menos condenável do que chamar nomes a alguém, neste caso em específico. Mas vamos ver. Uma mulher alemã reagindo à violação coletiva cruel de uma miúda de 15 anos por 10 homens, predominantemente imigrantes, deve passar um fim de semana atrás das grades por supostas postagens de ódio feitas pelo WhatsApp para um dos agressores. A violação coletiva foi perpetrada em setembro de 2020 num importante parque público de Hamburgo, com os 10 homens com idades compreendidas entre os 16 e os 20, e aproveitaram-se do estado de embriaguez do adolescente e da falta de testemunhas devido às medidas de confinamento em curso. A natureza do estupro coletivo, bem como o fato de ter sido organizado numa conversa de grupo, atraiu particular horror no tribunal e na imprensa popular. A imprensa alemã informa que 5 dos 10 homens eram cidadãos não alemães, incluindo do Afeganistão e da Síria, sendo todos os agressores de origem não alemã. Apenas um dos homens considerados culpados no julgamento foi condenado a uma pena de prisão de 2 anos e 9 meses. Meu Deus do céu. O restante dos agressores recebeu serviço comunitário moderado e penas suspensas. Meus caros, as penas para violação, estando a questão provada, são muito claras. Das duas, uma: ou nunca mais saem da prisão, ou têm uma pena de tal forma violenta que nunca mais se vão lembrar de tal coisa. Meus caros, não pode acontecer que um artista que tenha feito um ato destes, ao fim de 3 anos, nem de 3 anos, esteja cá fora, pronto para fazer outra, se for preciso. Portanto, meus caros, nós temos que começar a rever, e além do mais, a própria passou um fim de semana na cadeia por chamar, a expressão portuguesa, perdoem-me a expressão, os bois pelos nomes. Meus caros, através de alguns posts e de algumas mensagens da própria, ela esteve um fim de semana na prisão, tendo em conta que alguns dos envolvidos tiveram apenas serviço comunitário breve e leve. E, portanto, a própria teve um fim de semana na prisão, coisa que os envolvidos não tiveram. Portanto, tiveram apenas um culpado e julgado, e que teve 2 anos e 9 meses de pena de prisão. Todos os outros tiveram uma pena muito mais branda do que a própria, que chamava nomes aos agressores sexuais. É curioso como é que a Europa se comporta neste momento, é curiosa a leviandade com que tratamos estes casos e o facilitismo com que tratamos estas pessoas. Meus caros, se nenhum deles é alemão, têm todos que ser expulsos. Não há cá penas. Pulo na prisão 3 anos a viver às custas do contribuinte e depois vem cá para fora fazer outra. Meus caros, deportação na hora. Mas qual é que é a dúvida? É pegarem todos, os 10 envolvidos, 5, 6, não sei quantos eram. Não há cá penas leves. Este é um dos crimes mais horríveis que pode ser cometido na sociedade civil e, portanto, é pegar nessas pessoas, enfiá-las num avião e mandá-las embora para os países de origem. Não faz qualquer tipo de sentido. Primeiro, manter estas pessoas cá não faz qualquer tipo de sentido. Prender uma pessoa que ofendeu os violadores, veja-se bem, eles ainda podem ficar ofendidos, coitadinhos. Veja-se bem, talvez estes artistas ainda mereçam proteção policial, se calhar é melhor protegê-los, coitadinhos, não é? Portanto, é pegar nos próprios e recambiá-los para o país de origem, não há outro tipo de situação. E sobre a questão da pessoa que foi presa durante um fim de semana porque chamou violador a um violador, quer dizer, se a própria estava a observar uma realidade, por que raio é que haveríamos de prender a própria? Qual é o medo que estas elites têm neste momento do discurso livre, da liberdade de expressão? Qual é que é o problema? Se o próprio foi condenado, nem sequer era uma difamação. O próprio foi condenado. E, portanto, ofender estas pessoas que foram condenadas, chamar violador a um violador condenado, ainda que com penas super levianas, não é sequer um crime. Não é uma difamação. O próprio foi condenado. E, portanto, estamos mais preocupados com os sentimentos dos violadores do que com o recambiar dos violadores. Isto não tem qualquer tipo de lógica, meus caros. Isto está-se a passar na Alemanha. Eu estou neste canal e estou cada vez mais escandalizado porque eu
tenho seguido estas notícias mais de perto agora, até tendo em conta este canal que eu tenho agora, este canal secundário onde vocês assistem o vídeo, eu estou cada vez mais escandalizado com a Alemanha, um país que supostamente seria o topo da União Europeia, o topo do Ocidente, o topo da civilização ocidental, tem as coisas mais bárbaras na sua sociedade. Aquele político da AfD que foi esfaqueado por um imigrante ilegal que estava presente na Alemanha há coisa de 8 anos. Meus caros, onde é que andam os polícias de segurança? Que ordens é que estes senhores têm? A sério? Qual é que é a dúvida? Há alguém aqui que, independentemente da ideologia que defenda, acredita que estas pessoas são uma pessoa normal, são uma pessoa comum? Meus caros, estas pessoas não podem ser tratadas com os mesmos direitos das pessoas que cumprem as regras. Estas pessoas não cumpriram regras, não têm acesso aos seus direitos, têm deveres. Parte dos seus deveres é cumprir a lei. Não cumpriram a lei, perdem os direitos. Acabou. É tão simples como isso. Estão na Alemanha, cometem esse crime, têm que ser recambiados para o país de origem. E, portanto, da minha parte é isto, meus caros. Estou cada vez mais escandalizado com a Alemanha, com a Europa no geral, e este canal tem-me feito conhecer algumas realidades através de notícias que eu não dava muita atenção, realidades completamente assustadoras. Da minha parte é isto, meus caros. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, entretanto, se ainda não deixaram, partilhem o canal com quem possa estar interessado, e da minha parte é isso. Obrigado por terem estado desse lado e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.